Ele é doutor em Ciências Físicas pela USP, onde foi reitor. Também foi presidente da CESP, da SBPC, secretário de Ciência e Tecnologia da Presidência da República e do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ex-ministro da Educação. Também foi professor da Universidade de Paris, da Universidade de Princeton e da Cátedra Joaquim Nabuco, da Universidade de Stanford. É consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Arena Livre tem a honra de receber mais uma vez o professor José Goldenberg, Prêmio Planeta Azul 2008, o Nobel do Meio Ambiente. O professor Goldenberg também faz parte do Conselho de Notáveis, que está planejando o futuro da macrometrópole paulista. Mas o assunto de hoje é energia. Também conosco o deputado Beto Trícoli, do PV, e o deputado Adriano Diogo, do PT. Muito bem-vindo, professor, mais uma vez, à TV Assembleia. Bem-vindos, deputados. Professor, o Brasil tem uma posição invejável em termos de recursos energéticos, disponibilidade hídrica, um mar de petróleo no pré-sal, domínio completo da tecnologia automotiva, do etanol, sol em abundância, 365 dias por ano em praticamente todo o território. Precisamos de energia nuclear, professor? Bem-vindo. Olha, esse debate tem mais de 30 anos de idade. É mesmo? Em 1970, aproximadamente, houve um grande impulso de energia nuclear no mundo. E, sobretudo, por causa da crise do petróleo em 1973. Porque os países que eram dependentes do petróleo se deram conta de que essa dependência criava vulnerabilidades e que eles precisavam partir para uma autossuficiência. Sim. Uma das maneiras de conseguir autossuficiência é produzir energia elétrica, não energia automotiva, mas energia elétrica. Sim. A partir de reatores nucleares, que se beneficiavam, na época, dos programas militares, porque a energia nuclear foi desenvolvida para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial e aquela tecnologia acabou ficando sem utilização muito prática. E alguns países, então, trataram de adaptá-la para a produção de eletricidade. Mas, realmente, o período de ouro da energia nuclear foi de 1970 a 1980. Naquela época, foram instalados no mundo cerca de 30 reatores nucleares por ano. Por ano? Por ano. Eram instalados 30 reatores nucleares por ano. E a França, então, se tornou um país altamente dependente de energia nuclear, o Japão também, os Estados Unidos menos, a Alemanha menos, e a Rússia e a União Soviética também. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, como eu diria, eu tenho a impressão de que alguns tecnocratas locais, que não entendiam muito bem a tecnologia, ficaram de olho comprido. Quer dizer, havia uma ideia curiosa de que a energia nuclear era a modernidade, era a maneira de se tornar uma grande potência, etc. E tal. E os militares gostavam muito disso. A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na ocasião alertou o governo de que o Brasil tinha outras fontes para produzir energia e que a energia nuclear era realmente era a importação de um problema e não de uma solução. Essa, digamos, era a linguagem da SBPC. Ainda assim foi construída Angra dos Reis 1, que criou uma porção de problemas, inclusive do ponto de vista geológico. Não é só um problema de segurança nuclear, não, mas por causa da localização. Se falou, na ocasião, em instalar reatores aqui em São Paulo. Entendeu? Mas aí foi na Jureia, né, professor? Foi criada na Jureia. E aí foi criado o Parque Estadual da Jureia, na época que Franco Montoro era governador, que eliminou essa possibilidade. E aí os reatores foram instalados em Angra dos Reis. De modo que a resposta clara não é de agora, a resposta é antiga. O Brasil tem outras maneiras mais benignas de produzir a eletricidade que ele necessita. Deputado Adriano Diogo, muito bem-vindo a esta arena mais uma vez. Então, professor, primeiro, é uma importância muito grande receber uma pessoa como o senhor aqui na Assembleia, né? E depois, principalmente, esse reconhecimento mundial que foi o Prêmio Planeta Azul. E, em que pese eu ser um admirador, confesso, do senhor, tento acompanhá-lo em tudo, eu tenho uma divergência com o senhor, que não é de natureza ideológica, mas é de natureza política. Recentemente o senhor deu uma entrevista, que eu li com bastante atenção,
fazendo críticas pesadas, fazendo uma comparação da Marina, o presidente Lula, a forma que ele encarou a Marina. E eu queria fazer 2 citações para o senhor, professor. Houve um terremoto no Haiti, recente, há 1 ano e 3 meses, onde morreram 300 mil pessoas. Tem 1,5 milhão de desabrigados. Mas eu estava falando com o senhor antes de começar o programa, da minha formação, não tem coisa mais criminosa no uso da energia atômica que foram as bombas que o Truman despejou no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. E 145 mil pessoas morreram, foram todas as pessoas que ficaram doentes e toda aquela deformação e tal. E hoje, professor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Por exemplo, o Estado de Israel, nessa polêmica com o Irã, concentra um arsenal nuclear e todos nós que acreditamos, né, no Holocausto, que condenamos, eu estou fazendo isso do ponto de vista político. O senhor, professor, é uma pessoa que tem uma cultura mundial reconhecida, mas em relação ao PT, à esquerda, o senhor tem uma condenação duríssima, duríssima. Olha que o senhor foi ministro da Educação do Fernando Collor e foi de uma dignidade impressionante, impressionante. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse fio condutor que rege a sua orientação política nesse combate sistemático que o senhor fez ao governo Lula, em relação ao governo da Dilma, e sempre associando a gente a essas causas atrasadas, superadas, militaristas, entende? Esse debate eu queria fazer com sinceridade com o senhor, com o respeito e admiração que eu tenho pelo senhor. E até para dar uma pitadinha ali, professor, essa política que foi adotada pelo governo militar, né, dos anos 70, evidentemente era uma política sob o mote da segurança nacional, sob a égide de que, se tivesse bomba atômica, seríamos potência. Domínio completo do ciclo atômico. O domínio, né, para produzir a bomba atômica, e por trás havia todo esse debate também. Então, acho que dentro do contexto, respeitando aí o viés que o Adriano Diogo está colocando, mas também gostaria de que a gente entendesse historicamente que aquilo também tinha uma visão paramilitarista, uma visão daquele governo ditatorial, não é isso? E o senhor vê a dificuldade, por exemplo, agora em Giral, Belo Monte, que são as hidrelétricas. Lógico que ninguém pode se conformar com a inundação do lago de Itaipu, mas até as hidrelétricas estão sendo questionadas, a OEA, né? Então, acho que precisava... Deixa eu colocar minha posição com alguma clareza. Olha, deputado, o PT surgiu na Universidade de São Paulo quando eu era reitor, né? Eu acho que ninguém conhece o atestado de nascimento do PT como o ex-reitor da USP na ocasião. E, evidentemente, o PT teve um papel importantíssimo em extinguir o regime autoritário e fazer a transição democrática. E nessa época nós andávamos, digamos, eu diria, muito juntos, né? Eu fui o primeiro reitor após o período autoritário e abri a universidade para a sociedade, né? E o que acontece é o seguinte, deputado, as minhas divergências com o governo Lula na questão nuclear, né, elas se centram única e exclusivamente na tolerância que o presidente, o próprio presidente Lula, teve com os seus ministros que faziam declarações no sentido militarista. Então, veja, o vice-presidente da República, lamentavelmente não está mais entre nós, e ele defendeu abertamente a posse de armas nucleares no Brasil. O ministro Amaral, um dos primeiros ministros do governo Lula no primeiro período, defendia também. Que é isso, deputado? Quer dizer, justamente dentro do governo Fernando Collor, que o senhor mencionou, nós acabamos com o programa de competição militar com a Argentina, né? Porque havia, entre os militares da Argentina e do Brasil, esforços no sentido de produzir armas nucleares.
A troco de quê? Em primeiro lugar, né? Quer dizer, nos defender de quem? Em segundo lugar, está sempre presente na mente de pessoas com alguma memória e alguma educação, sobretudo com o físico, né? O terror que é a utilização de armas nucleares. Então a desnuclearização do Cone Sul da América Latina, que é o que se conseguiu, não é mesmo? Recebeu alentos no governo Lula. E o presidente, é uma das poucas mágoas que eu tenho com o ex-presidente Lula, né? Ele não colocou ordem na casa. Ele permitiu que seus ministros, inclusive o ministro Jobim, menos o ministro Jobim, mas outros ministros, se declarassem partidários de armas nucleares. Isso eu acho que realmente é uma divergência clara. Em relação às hidroelétricas, eu explico daqui a pouco, porque eu sou favorável a hidroelétricas. Talvez, o senhor vê que eu não abri a boca para falar sobre Belo Monte, deputado. Não sei se o senhor reparou. Então, alguns colegas do seu partido, do Partido Verde, reclamando da minha omissão. É verdade. Eu não tenho omissão nenhuma, né? Eu sou favorável à hidroelétrica. E fui favorável à geral, né? Certamente. Né? Mas então, em relação às armas, é isso, deputado. Professor, aproveitando o caldo político, eu gostaria que o senhor prestasse atenção na pergunta do deputado João Caramês, do PSDB. Vamos ouvi-lo. Professor Goldenberg, é um prazer muito grande, uma satisfação maior ainda, poder estar com o senhor aqui na Arena Livre da TV Assembleia Legislativa de São Paulo. Professor, eu gostaria de saber como é que o senhor classificaria o Brasil em relação à sua não manifestação das usinas nucleares aqui do nosso país, logo após os incidentes que ocorreram lá no Japão. Como é que o senhor classificaria essa posição do Brasil, que até então, eu particularmente, não entendi essa omissão nas palavras da nossa presidente? Olha, deputado, um grande número de países, logo após o acidente de Fukushima do Japão, tomou medidas no sentido de fazer uma reanálise das condições de segurança. Até a China, que é o país que tinha um grande programa nuclear pela frente, imediatamente suspendeu a concessão de novas licenças até que fosse feita uma reavaliação. A Alemanha foi mais longe. A Alemanha estava com um problema local que era o seguinte: havia sido aprovada uma lei estendendo a vida das usinas. As usinas são velhas. As usinas velhas são as que dão origem a esses problemas, como a de Fukushima, que é uma usina bem velha. Tinha 40 anos a usina de Fukushima. Esses reatores, em geral, têm uma vida estimada de 30 a 35 anos. É como automóveis. Né? O automóvel tem uma vida estimada de 10 anos. Né? O problema é o passivo que fica depois do funcionamento da usina, mais 100 anos. Claro, exatamente. Mas na Alemanha, imediatamente, a primeira-ministra, que não é nenhuma militante do Greenpeace, né? Não é mesmo? Imediatamente suspendeu a permissão de estender a vida dos reatores. No Brasil, a única manifestação que eu ouvi foi do ministro Mercadante, não da presidente, mas do ministro Mercadante, dizendo que seria feita uma reavaliação das condições de segurança. Não é mesmo? E foi tudo. As outras declarações é de que o programa do Brasil de terminar Angra 3 e planejar mais 4 reatores no Nordeste continuava inalterado. Eu acho que há uma contradição em termos, né? Se a gente vai fazer uma reavaliação, faz a reavaliação primeiro, né? Depois decide se continua ou não continua. Mas ainda assim eu acho que é salutar que seja feita uma reavaliação, porque ela está sendo feita no mundo todo, e se o Brasil não fizer a sua própria, vão ser adotadas medidas internacionais em relação à segurança. Sim. Deputado Beto Trícola. Eu apontaria sobre esse assunto, inclusive, uma declaração do ministro Lobão, que ele disse que a questão do Japão, o desastre de Fukushima, não está, aliás, ele afirmou, está dissociada da questão brasileira, né? Da questão nuclear brasileira. Né? E isso é uma preocupação muito grande para nós, evidente. Né? Até porque existem alguns pontos, por exemplo, 5 quilômetros é o que se adotou como margem, como raio de segurança. A convenção universal ela diz o seguinte, que é 20,
E o Japão agora, por tudo que aconteceu, está adotando 30. Né? Quer dizer, isso é uma flagrante, no mínimo, um desrespeito a essas convenções internacionais. Também com relação à fiscalização, normatização, execução. Né? Não dá para deixar o cachorro cuidando da linguiça. Quer dizer, quem executa não pode fiscalizar, quem normatiza não deve fiscalizar, porque há uma contradição, de certa forma, até uma promiscuidade nas atribuições. Ou, no mínimo, um equívoco de sobreposto de atribuições. Então, nesse sentido, que eu acho que eu gostaria de comentar, que o professor Goldenberg pudesse comentar alguma coisa também. Deputado, o senhor levanta duas questões. As declarações do ministro Lobão são equivocadas. Eu ouvi as declarações do ministro Lobão. O ministro Lobão disse exatamente isso, que o acidente do Japão se é devido a um tsunami, a um terremoto, etc. e tal, e não tem nada a ver com o Brasil, porque no Brasil não tem nem tsunami nem terremoto. Essa observação é uma observação de alguém que não está familiarizado com a energia nuclear. Em 1979, houve nos Estados Unidos um acidente parecidíssimo com o acidente de Fukushima. Qual é o acidente? O acidente, no fundo, é muito simples, viu? É que a água que resfria o reator deixa de circular porque a bomba para. É como se no seu carro, a bomba que faz a água resfriar circular, o motor, né? No radiador. O radiador, é como se o radiador quebrasse e deixasse de funcionar. O motor do seu carro vai fundir. Isso é o que aconteceu em Fukushima. É porque quando funde o reator, que a radioatividade é liberada. Escapa. Em 1979, ocorreu nos Estados Unidos, numa cidade lá na Pensilvânia, um acidente desse tipo. Não houve terremoto, não houve nada disso. Uma bomba parou de funcionar e o sistema de emergência não entrou. E o reator fundiu. Felizmente, nos Estados Unidos, a radioatividade ficou contida, quase, não toda, mas quase toda ficou contida dentro do prédio. No Japão, não. No Japão, ela escapou. Então, essa é a primeira questão. O ministro Lobão... Falta de energia. Falta de energia para gerar... O ministro Lobão, as declarações do ministro Lobão estão equivocadas, como se o único acidente nuclear que pudesse ocorrer é um terremoto e um tsunami. É claro que em Angra dos Reis não vai acontecer isso, né? Mas pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o senhor pergunta, não é mesmo? É sobre o... Padrões de segurança. Né? As normas de segurança. As normas de segurança, deputado, elas são universais. Existe uma agência internacional de energia atômica, lá em Viena, onde todos os países fazem parte, inclusive o Brasil, e cada país tem a sua Comissão Nacional de Energia Nuclear. E ela estabelece essas normas, então. Padrões internacionais. São internacionais. Se o acidente não é grave, é nível 1. Se é mais grave, é como doença, é como problemas sanitários, né? Sim. E o acidente de Fukushima foi classificado inicialmente como nível 4, e depois subiu para 5, e depois subiu para 6. E esse raio de exclusão depende da gravidade do acidente, né? Então, em Angra dos Reis há um problema, porque Angra dos Reis está muito próximo do reator. Então, quando ocorre um acidente, a primeira coisa é que é declarada uma área de exclusão de 5 quilômetros. Depois, se o acidente agrava, aumenta para 10. Se agrava mais, aumenta para 15 e vai aumentando. No Japão, está entre 20 e 30 agora, né? Porque o acidente foi muito grave. Mas então é isso. Agora, aqui no Brasil há uma distorção. É pena que a Assembleia Legislativa não seja o órgão que decide sobre essas coisas. A Comissão Nacional de Energia Nuclear mistura as atribuições que o senhor misturou, a de estimular a energia nuclear e de fiscalizar a energia nuclear. É um problema velho, é um problema antigo. Há projetos de lei que já tramitaram pelo Congresso para separar as atribuições. Sim. A atribuição de promover a energia nuclear é de um órgão lá do Ministério de Minas e Energia, mas o órgão que fiscaliza tem que ser independente, né? E, no momento, na legislação federal, ainda está misturado. O senhor falou em problema velho e uma pergunta da deputada Thelma de Souza, do PT, é sobre a obsolescência das usinas nucleares. Vamos ouvi-la. Professor José Goldenberg, muito bem-vindo para esclarecer com seus conhecimentos as dúvidas que nós temos sobre a questão da energia atômica.
A primeira das minhas perguntas é: até que ponto foi a energia atômica em si que produziu os problemas na usina de Fukushima e, consequentemente, o tsunami? Ou até que ponto, ou as duas questões juntas, foi o material já obsoleto, o tempo já final de existência e de ação útil da própria usina é que determinou esses problemas? Olha, o acidente nuclear em Fukushima foi uma vítima do terremoto e do maremoto. Na verdade, ele não poderia provocar nada Sim. disso. É uma coisa de origem geológica, né? Sim. Agora, o acidente, o maremoto e o terremoto destruíram as bombas, destruíram o sistema de energia que fazia as bombas que resfriam o reator funcionar. E aí o reator fundiu, é isso que ocorreu. Sim. O reator podia ter fundido por outro motivo, como ocorreu nos Estados Unidos, mas lá o tsunami fez isso. Agora, o problema da idade que a deputada levanta é uma boa pergunta, né? A vida de reatores nucleares é dada uma vida entre 30 e 40 anos. Cada país adota normas um pouquinho diferentes. E esse reator de Fukushima é um dos mais antigos. Acho que tem 43 anos esse reator. Então, o que acontece é que, a rigor, ele já devia ter sido desativado. E na Alemanha, os 7 reatores que a Angela Merkel desativou, estavam programados para serem desativados, mas eles estavam com uma cara tão novos. É como essas pessoas que cuidam do carro que dura 20 ou 30 anos. Mas com o reator não dá, porque o índice de radiação, o nível de radiação nuclear é tão alto que até o aço que compõe, ou que envolve o reator, ele fica quebradiço. E esses reatores são idênticos aos que a gente tem aqui em Angra dos Reis, porque a tecnologia veio da Alemanha. Eles são parecidíssimos. Os do Japão não são idênticos. O dos Estados Unidos, que teve esse acidente, é idêntico. Sim. Não é mesmo? Então, a resposta à deputada é a seguinte: a vida é de 30 a 40 anos. E eu acho que um dos resultados da reavaliação que vai ser feita internacionalmente, que foi proposta pelo presidente Sarkozy e outros, né, provavelmente determinará uma vida para reatores. O que vai atingir Angra 1. Angra 1 tem mais de 30 anos. E esse vai ser um problema que vai ter que ser resolvido aqui dentro. E aí o resíduo, o que a gente faz com ele? O resíduo, para ficar para sempre é um pouco demais, mas ele fica durante muito tempo, centenas de anos, e é o grande problema nos Estados Unidos hoje, né? Porque tem 104 reatores funcionando nos Estados Unidos, se acumulou uma quantidade enorme de lixo radioativo que eles não sabem onde pôr. No momento, eles são colocados em piscinas ao lado dos reatores. No Japão, esse foi um dos problemas, porque o terremoto quebrou a piscina e a água saiu, portanto, eles fundiram. Né? Então, esse é um problema que não está resolvido no mundo. Não há ainda tecnologia que possa absorver esse Daqui a 100 anos a gente vai ver como reciclar esse lixo atômico, professor. Tudo que tem são depósitos provisórios. Não há um depósito definitivo. E nem no Brasil, quer dizer, em Angra dos Reis tem piscinas, então, onde os elementos, o combustível que já foi usado e que é altamente radioativo, está guardado. Isso vai ter que ter uma solução um dia, né? Mas os Estados Unidos fracassaram até agora. Deputado Adriano Diogo. Professor, eu acho que o senhor tem razão quando diz que esse setor militar pressiona demais na linha da energia nuclear. O senhor lembra que esse setor militar, enquanto ele não conseguiu prevalecer no governo Lula, fazer uma prevalência, esse setor militar provocou 2 grandes acidentes aeronáuticos. O da TAM, aqui em São Paulo, e o do Legacy. Aquela crise dos controladores de voo e tal. O Jobim, quando ele assume o ministério, ele representa o setor militar da linha dura. Então ele traz a compra de armamentos, submarinos nucleares, reativação. Então esse setor militar, ele continua intacto e bárbaro, do jeito que ele sempre se comportou na linha do armamento, da belicosidade. Então, esse setor não está derrotado, eles estão intactos, né? Esse setor linha dura, eles estão mandando. Agora, eu queria voltar
para a questão... Porque eu acho que essa questão nuclear, concordo com o senhor, que ela é irmã do armamento bélico, né? Então, como eles conseguiram resolver daquele jeito, né? Os físicos alemães que migraram para os Estados Unidos, que trabalhavam com Hitler, e foram para os Estados Unidos, montaram as bombas, e eles montaram esse arsenal na Guerra Fria, tanto do lado da União Soviética, de artefatos nucleares no mundo. Mas o que eu queria dizer em relação ao Brasil, professor? Aqui no Brasil, hidrelétrica é demonizada com todos os problemas e os impactos que tem os lagos das barragens e tudo mais. Os combustíveis fósseis, o senhor imagina, eu como geólogo, né, depois da descoberta do pré-sal e toda essa demonização que tem dos combustíveis fósseis, pegar combustível em águas profundas, não sei o que lá. O álcool, do ponto de vista ambiental, embora ele possa parecer um combustível limpo, ele também tem um problema de ocupação de terras nobres, para a produção de alimentos, a queima da palha da cana, todos esses impactos, quase trabalho escravo nesses boias frias, essa coisa toda. Então, e aí aparece a energia nuclear como e o preço caríssimo, né, de obter energia eólica e solar, essa coisa toda. Então, sempre tem um estrangulamento, sempre tem um estrangulamento. Então, eu acho que se a gente não quantificar, não hierarquizar o nível de impacto, entra tudo dentro do mesmo saco. Então, a pessoa fala, não, hidrelétrica tem que desapropriar, inunda. Então, é melhor fazer energia nuclear, que não tem efeito estufa, comparado com esses combustíveis fósseis, que podem provocar derramamento de petróleo, como no Golfo do México. Então, acho que está faltando isso. E a essência da crítica da energia nuclear, além desses terríveis acidentes, deve ser o desarmamento da humanidade, essa loucura que para derrotar um urso tem que ter um urso maior, que é energia nuclear versus energia nuclear. Eu acho que a gente devia centrar e ver institucionalmente como a gente derrotar essa tese militarista para o resto da vida da humanidade, né? Essa tese dos militares. Se nós não tivermos energia nuclear, não seremos uma potência, não seremos respeitados. Essa bobageira toda que esses caras inventam, né? Imagina, deputado, o senhor fez uma menção, me deixou muito contente, não é mesmo? De que num governo difícil, como era o governo no qual eu fui ministro de Educação, foi o governo Collor, né? Eu fiz um esforço enorme para manter a dignidade. Como o senhor sabe, fui o único ministro que se demitiu quando ficou configurado claramente a situação que existia lá. Acontece o seguinte, é que um dos aspectos positivos do que nós fizemos na ocasião foi tentar barrar essa corrente militar. E Peró também, né? O senhor enfrentou em Peró, né? E conseguimos, em parte, mas o senhor tem toda a razão. Esse pessoal não desapareceu, eles estão vivos aí. Agora, em relação às hidrelétricas, eu queria até aproveitar a oportunidade para tornar bem clara a minha posição, inclusive diante do deputado do Partido Verde, porque eu já disse para Marina Silva, que é o grande expoente do Movimento Verde. Deputado, energia hidrelétrica bem feita é ótima. E o movimento ambientalista precisa ter a coragem dele, movimento ambientalista, apoiar os bons projetos hidrelétricos. Esse é que é o problema. Não é o governo mudando o presidente do IBAMA toda hora e forçando e fazendo isso, fazendo aquilo. O que precisa é o próprio movimento ambientalista. Olha, eu fui secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo durante 5 anos. Inclusive, na época que o deputado era secretário do Verde e do Meio Ambiente municipal, em São Paulo. Inclusive, tivemos um excelente relacionamento, porque essas funções públicas a gente tem que ocupar com profissionalismo, né? Veja, deputado, nessa ocasião nós licenciamos o Rodoanel. O Rodoanel Trecho Sul, que é o trecho mais complicado do Rodoanel, porque tem índio lá ali nas represas, tem as represas, tem favela, tem tudo, etc. e tal. E o motivo pelo qual ele foi aprovado, inclusive com o apoio dos ambientalistas, né, é que as pessoas reconheceram
que havia uns impactos negativos, mas era um mal menor. Precisa pesar quais são os aspectos negativos e os aspectos positivos. Eu acho que na Amazônia existem muitos aproveitamentos hidroelétricos que não provocariam a celeuma que está provocando Belo Monte. Belo Monte acabou virando como é que se fala? Cabo de guerra, né? Mas já se errou demais na Amazônia também, Balbina é um desses Exatamente. exemplos. Exatamente. Então as pessoas estão com umas dívidas do passado, né? Mas há aproveitamentos hidrelétricos que são muito mais simples e mais fáceis. Mas né? sabe, professor, o que parece, por trás de tudo isso, talvez a gente tenha que, e isso acho que esse debate, esse painel ajuda, né? Falta criar mecanismo de debate transparente com a sociedade. Exatamente. Né? Eu acho que se tem um resquício que vem ainda daquele período militar, é que muitos dos conhecimentos que são muito herméticos ou muito complexos seriam de difícil concepção ou entendimento da população mais comum. Então, eu acho que a democratização do debate, né, do que é a matriz energética, seja em São Paulo ou no país, né, criar mecanismo de debate efetivo, de transparência, né, essa incolumidade, ou seja, essa distância entre quem executa, quem fiscaliza, quem normatiza, né, o respeito aos fiscalizadores, eu acho que é importante. Eu particularmente, não tenho dificuldade em apoiar o que é um bom projeto, seja de matriz energética, de hidrelétrica ou de outros. Mas insinuou isso, depois veio a pergunta mais política do deputado Adriano Diogo, mas dizendo que haveria alternativas, e alternativas criativas e mais sustentáveis. Né? Eu acho que é possível pensar, num debate aberto, quais são essas soluções no conjunto, né, da obra. Custo e benefício, e nesse deputado. sentido, eu gostaria que o deputado, Custo e benefício. que o professor pudesse até comentar quais energias alternativas seriam essas. Olha, que tipo de custo? Como demandaria? Porque o próprio Adriano Diogo disse que a eólica é muito cara. Tudo tem a ver também com a escala, tem a ver com a produção. O que temos que fazer? Olha aqui, deputado, no caso do Estado de São Paulo, que é o que é relevante aqui, tem uma resposta clara. Nos canaviais que já existem no estado de São Paulo, está deitada uma Itaipu. Nós podemos pegar aquele bagaço que é excedente, e há muito bagaço excedente, e gerar eletricidade. Cogeração. É cogeração. A palavra é cogeração, porque o bagaço atualmente ele é usado para produzir vapor, que é usado no processo químico lá de preparação do etanol, e mover aquelas moendas, etc. Mas sobra muito bagaço. No passado, os usineiros, os avós dos atuais usineiros, usavam fornalhas tipo locomotiva, essas fornalhas Sim. muito pouco eficientes, porque eles queriam se livrar do bagaço. Sabe? Na realidade, as fornalhas eram uma maneira de se livrar do bagaço. Se sobrar muito bagaço, tem que colocar nos campos. Sim. E ele apodrece. Calcinava tudo ali. E calcinava tudo. Agora, houve desenvolvimentos tecnológicos e as caldeiras são muito mais eficientes. Só para dar uma ideia, as antigas caldeiras tinham uma pressão de 20 atmosferas. As atuais têm 80 atmosferas. Mas com queima do bagaço? E a queima do bagaço. E a queima do bagaço está gerando, já no momento, aqui em São Paulo, 2 milhões de quilowatts. Quase uma usina nuclear? 2 usinas nucleares. 2 usinas nucleares. Mas não funciona como uma termoelétrica, a queima do uma bagaço? termoelétrica. Mas não gera aquecimento? Não, porque é biomassa, deputado. Não é uma termoelétrica a carvão, que produz óxidos de enxofre e outros produtos. É um produto renovável, é madeira, né? Quer dizer, CO2. Bagaço de cana é madeira. E a CETESB controla, eu lhe garanto, viu? A CETESB persegue os usineiros um a um, viu? Mas como é uma matéria orgânica, isso pode ser feito adequadamente. Já estão sendo gerados 2.000 megawatts, isso é equivalente a 2 reatores, mas poderiam ser gerados 8. 8 megawatts. 8 mil megawatts poderiam ser gerados. E esse é um dos programas que eu tenho defendido. Eu acho que essa discussão é importante. Mas deixa ele falar um pouco. E dos combustíveis fósseis? E o do pré-sal, professor? Porque eu estou com um artigo aqui, que o senhor fala das termoelétricas. Fala um pouco do petróleo, do pré-sal. Já volto ao pré-sal. Não, sim, só para concluir. Você vai gastar 30 bilhões para construir 4 usinas nucleares para produzir 4 megawatts, é isso mesmo? 4 mil megawatts. 4 mil megawatts. 4 mil megawatts, Isso mesmo.
Quer dizer, com a utilização do bagaço resolveria esse problema completamente. Né? E perto do mercado consumidor de energia, professor. Que uma coisa é a usina lá na Amazônia, um linhão de transmissão de 4.000 quilômetros para chegar ao mercado consumidor, o centro-sul do país. O governo do Estado está olhando isso, e há uns probleminhas. É possível até que a Assembleia possa até ajudar ou se envolver. Há um probleminha que é o seguinte, as usinas de álcool, de açúcar, né? Antigamente era de açúcar e de álcool, foram colocadas ao longo do Estado por razões agrícolas, né? Era perto do rio, perto disso, perto daquilo. E muitas delas estão longe das linhas dos linhões. Então há um problema que é ligar as usinas aos linhões. Conectar no circuito. E as empresas que distribuem energia não querem fazer. Elas querem que os usineiros paguem. Os usineiros não querem fazer. Há um problema legal. É um problema legal aí que, eventualmente, eu não sei se a atribuição é federal, mas é bom a Assembleia ficar atenta a essa questão. Professor, responda ao deputado Adriano Diogo. Pré-sal. Olha aqui. Deputado, o Brasil é autossuficiente em petróleo, hoje. Está chegando. O Brasil consome 2 milhões de barris de petróleo por dia e produz aproximadamente a mesma quantidade. Ele é autossuficiente, o que é maravilhoso. Veja os Estados Unidos, estão numa enrascada seríssima porque eles importam 80% do petróleo que eles consomem. Né? Então o Brasil é autossuficiente. E no mundo todo, a produção de petróleo ela está praticamente estável, com o risco de declinar, porque muitos poços antigos já estão sendo esgotados. Sob esse ponto de vista, o pré-sal é um refresco, né? Não vai resolver os problemas do mundo todo, mas permitiria, teoricamente, ao Brasil produzir, em vez de produzir 2 milhões, produzir 5 milhões e exportar 3 milhões de barris por dia. O que seria uma riqueza... 100 bilhões de dólares por ano em divisas para o Brasil. Pode chegar até 10 milhões. Isso. Então seria uma coisa maravilhosa. Isso vai acontecer, deputado. Quer dizer, pode-se argumentar, bom, mas se tirar esse petróleo e queimar o petróleo vai jogar gases de efeito estufa na atmosfera. Isso vai mesmo. Mas acontece que se não usar esse petróleo aqui, vai usar o petróleo da Arábia Saudita, viu? Enquanto o petróleo existir, e ele só vai existir por 30 ou 40 anos. Esse que é o problema. Há uma fatalidade histórica. O pré-sal estende a vida útil do petróleo no mundo. Não da economia do carbono, professor. Não vamos exagerar, né? Mas estende um pouco. E ele vai ter que ser usado. A única cuidado que precisa ser tomado é o seguinte, deputado. Esse petróleo, como ele está lá no fundo, bem fundo, ele tem carbono. Ele tem CO2 dissolvido. Então, ele é uma fonte grande de CO2, além do CO2 que se originaria queimando o óleo. Mas outro dia eu assisti uma conferência de um técnico da Petrobras, que passou aqui, e ele me disse que as Petrobras estão sabendo disso, e que antes do petróleo chegar à superfície, eles vão fazer ele passar por uma lavagem. Aparelho lá, uma câmara lá qualquer, e capturar esse CO2. Isso. Porque esse CO2 pode ser capturado e jogado de volta lá para baixo. Então, então há um problema de tecnologia. Mas é evidente. Agora, esse é um problema ambiental. O outro problema que as pessoas levantam, não é a minha área, é como é que divide essa riqueza, né, deputado? Isso aí vão ter que ser os representantes do povo que vão ter que decidir. Professor. Agora, esse petróleo, professor, ao contrário desses mais superficiais, das camadas mais superficiais, ele é bem desmineralizado. Enxofre, chumbo e outros metais, esse petróleo é um petróleo puríssimo. Mais fino e apropriado às nossas refinarias aqui no Brasil, né, deputado? Exato. É um petróleo... que são refinarias para petróleo leve. Né? Exatamente. Mas aí eu acho que não há discordância nenhuma entre nós, deputados. Professor. Então, isso aí, essa é a sua posição. Essa é a minha posição. 5 minutos para o encerramento do programa, professor. Ouça a pergunta do deputado Pedro Tobias, do PSDB. Professor, com todo o respeito, hoje para mim você é de maior autoridade de energia atômica no Brasil. E depois, acidente no Japão, a gente está falando muito, mas a gente está esquecendo a área médica. Sou oncologista e hoje vergonha para o Brasil, para trazer cápsula, para fazer radioterapia, ainda precisa comprar de
Canadá ou da França. Você acha, não é certo fazer discussão mais séria, sem emoção, fora de crise, fora de acidente nuclear, que o Brasil precisa avançar mais na área médica, nessa técnica ligada à energia atômica? O deputado tem razão. Energia nuclear pode ser uma coisa terrível, perigosa, como o uso em Hiroshima e Nagasaki mostrou, ou em acidentes nucleares em Chernobyl. Mas ela é usada para fins médicos. Sim. E usada muito bem. Não pode ser demonizada, né, professor? Bom, não pode ser demonizada. Não pode ser demonizada. E o Brasil é um dos países que utiliza uma grande quantidade de isótopos radioativos em diagnóstico e tratamento médico, né? Antes da saudação dos deputados, já estamos encerrando o programa, professor. O Carlos Ângelo, do Departamento de Documentação e Informação, fez chegar à produção do programa um recorte da Folha de São Paulo, 29 de setembro de 78, dando conta que a região de Angra também pode sofrer um terremoto. Isso é verdade, professor? Se preocupa. Temos um geólogo ali. No final do programa, um assunto um pouco polêmico. Bom, ninguém vai dormir essa noite sabendo que pode acontecer lá, aqui do lado. Deixa eu terminar num minuto de responder ao deputado. Já que no reator que tem na cidade universitária, que é um reator de pesquisas, se produzem alguns isótopos radioativos. E há um projeto, que eu apoio inteiramente, que é um projeto para a construção de um reator para a produção de isótopos. Não é um reator para a produção de eletricidade, não. É um reator para a produção de isótopos. Essa seria uma ótima ideia e o governo federal e o governo do estado de São Paulo estão discutindo essa questão. E seria ótimo, porque, de fato, a importação de isótopos às vezes cria problemas. Não é? Outro dia quebrou um reator nuclear no Canadá e imagina doentes no hospital sem isso. Quanto aos terremotos, deputado, o senhor deve ter feito geologia conosco lá, deve... Sou formado na USP. É que o que o Jorge está querendo se referir é aquela falha de Taxaquara, que tem umas denominações locais. Natividade e Bairro Alto. Que a usina, na época do regime militar, todo mundo criticou, foram construídas nessa região de falhamentos. Mas ela está no escudo brasiliano, então são as regiões mais estáveis do Brasil e do planeta. Ela não está, porque a zona do terremoto acompanha a zona das placas, né? Do limite das placas e do contato das placas. E o cinturão de fogo está lá na cadeia da Cordilheira dos Andes e no Pacífico, lá que passa a divisão da placa. No Brasil, embora tenha algum reflexo de alguns terremotos daqueles que ocorrem na Cordilheira, porque o território brasileiro é dos mais antigos da Terra. Né? Então, há aquela parte da Cordilheira que é uma parte, porque quando separou o continente goldoânico, tem duas placas, uma que passa no meio do Oceano Atlântico, quando os continentes separaram, o atual continente africano do atual continente brasileiro, do continente sul-americano, houve um afastamento e a placa ela está naquela cadeia mesoceânica no meio do Oceano Atlântico. E a outra placa está na linha da Cordilheira dos Andes, né? Então, a cordilheira surgiu, ela soergueu, e o rio Amazonas, que corria em direção ao antigo Oceano Pacífico, passou a correr em direção ao Oceano Atlântico. Então, não tem problema de terremoto dessa magnitude. Sua saudação ao professor para encerramento desse programa, por favor. Que o professor viva muitos anos, que ele continue lutando contra os militares, contra os assassinos da humanidade, que se escondem atrás da energia nuclear para reativar essa energia atômica, essa venda indiscriminada de armamentos no mundo. Muito obrigado, professor. Deputado Beto Tricoli. É um prazer estar aqui participando desse painel, né? Cumprimentar em nome de toda a nossa bancada aí, que na verdade a gente tem uma referência indiscutível, né? Dizer que a gente defende o processo, a Assembleia aqui aprovou recentemente a legislação que proíbe a instalação de usina nuclear no estado de São Paulo, que tem até é simbólico, né? A gente sabe que a questão é muito maior, mas a gente tem que estar se organizando aqui na Assembleia para fazer o acompanhamento, né? E eu tenho certeza que a gente pode contar com o seu sempre apoio aí para elucidar e dar mais
dar mais luz, clareza, consciência sobre esse assunto, que eu acho extremamente importante. E no próximo programa que ele possa falar de Perón, né? Sim, perfeitamente. Professor, 1 minuto de considerações finais para fechar esta Arena Livre. Eu só queria agradecer o convite da TV Assembleia e da oportunidade de discutir esses temas aqui. Realmente há poucos fóruns em que as coisas possam ser discutidas. E, curiosamente, no ano passado, né, deputado, nós usávamos a SBPC para isso, né? E aí estávamos todos juntos, não tinha nem PT, nem outros partidos, era simplesmente era a sociedade civil. O programa de TV pode ser um bom fórum, não é, professor? Pode ser um bom fórum. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor, muito obrigado por seus esclarecimentos. A TV Assembleia agradece a sua presença aqui. Fica o convite para uma outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado também a presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.